Você já se perguntou o que realmente acontece dentro de você depois do orgasmo? Não apenas no corpo, mas na mente, na alma, na energia. Aquilo que parece alívio pode ser, na verdade, o início de um ciclo silencioso de enfraquecimento. Durante toda a vida, ensinaram aos homens que ejacular é sinal de saúde, virilidade, desempenho, mas ninguém fala sobre o cansaço estranho que vem depois. A apatia, a perda de foco, o esvaziamento da vontade. O que se apresenta como prazer, talvez seja só o alívio de uma prisão que volta a se fechar em silêncio. Existe um padrão, um ciclo, e a maioria dos homens está presa nele sem perceber. Desejo, estímulo, orgasmo, queda, e tudo recomeça. Um ciclo invisível que consome sua energia vital, condiciona sua mente e rouba a sua presença. Neste vídeo você vai entender o que realmente acontece quando você ejacula sem consciência. Vai descobrir por que muitos homens vivem em constante oscilação emocional, mental e espiritual, e como isso está diretamente ligado à forma como lidam com sua energia sexual. Esse conhecimento não é novo. Sempre esteve presente entre guerreiros, monges e líderes que aprenderam a dominar o próprio fogo interior. O que mudou é que agora, ninguém fala mais disso, mas se você sente que algo se perde dentro de você toda vez que chega ao clímax, este vídeo é o seu chamado para romper esse ciclo e começar a transformar prazer em poder. Existe um momento logo após o orgasmo masculino que quase ninguém fala a respeito. Um instante de silêncio interno, seguido por uma queda. Você pode chamar de relaxamento, pode confundir com paz, mas no fundo, se observar com atenção, vai perceber que algo em você desliga, e não estamos falando apenas do corpo. O que acontece depois do orgasmo é mais profundo do que a biologia descreve. Há uma mudança perceptível no estado emocional, na clareza mental, no magnetismo espiritual, um vazio, uma desconexão sutil, uma quebra no ritmo da alma. E esse processo se repete, dia após dia, semana após semana, até se tornar um ciclo que você chama de normalidade. Mas o que é normal, quando todos estão perdendo energia da mesma forma? Desde cedo, o homem é treinado a buscar o orgasmo como se fosse o ponto máximo da experiência, como se o clímax fosse o objetivo, como se ejacular fosse uma forma de afirmar sua masculinidade. O problema é que isso cria um condicionamento profundo. Sempre que o desejo aparece, o cérebro quer alívio. E quando esse alívio chega, ele arrasta junto uma queda energética, e o ciclo recomeça. Esse é o padrão invisível. O homem deseja, cede, ejacula e cai. Por fora, parece tudo sob controle, mas por dentro, sua energia vital está se fragmentando, sua clareza diminui, sua motivação desaparece, sua presença enfraquece. E o pior, ele nem percebe, ele pensa que está no controle, mas na verdade, está obedecendo a um script implantado pela repetição. O que ninguém explica é que o orgasmo não termina quando o prazer acaba. Ele inicia um processo interno que continua por horas, e às vezes dias. O corpo precisa se recuperar. A mente tenta buscar novo estímulo, e a alma, silenciosamente, sente que algo foi desperdiçado, e foi. Há uma energia que sobe pelo corpo quando você está inteiro, quando você não se dispersa, quando você observa o desejo sem ceder imediatamente. Essa energia se acumula no olhar, no tom de voz, no foco. Ela é magnética. É a mesma energia que você perde quando ejacula sem consciência. Por isso tantos homens vivem em ciclos de oscilação emocional. Por isso tantos acordam sem energia, vivem sem direção e precisam constantemente de distração. O ciclo do orgasmo masculino, quando inconsciente, gera consequências espirituais. Ele não apenas enfraquece o corpo, ele emburrece a alma. Ele ensina a mente a buscar sempre a fuga, nunca o enfrentamento. Ensina o coração a buscar sempre o alívio, nunca a presença. E esse condicionamento transforma o homem em servo do próprio prazer. Não se trata de moralismo, não é uma condenação ao ato em si. Trata-se de recuperar o que foi perdido, o domínio. O instinto foi feito para servir, não para reinar. E o homem que vive escravo do próprio prazer perdeu o trono da sua consciência. Ele não comanda mais sua energia, ele apenas a entrega toda vez que o impulso aparece. E o sistema agradece, porque homens que vivem presos nesse ciclo são fáceis de controlar, estão sempre cansados, distraídos, inseguros, precisam de aprovação, de estímulo, de mais prazer, estão sempre buscando fora o que perderam dentro, e essa busca sem fim os afasta de quem realmente são. Mas existe um outro caminho. Ele começa com a observação. Perceba o que você sente depois do orgasmo, de verdade, não nos primeiros segundos, mas nas horas seguintes. Repare na sua energia, na sua disposição, na sua clareza.
sinta o impacto não só no corpo, mas na sua alma, e você começará a ver o ciclo. Vai entender o que está acontecendo há anos sem que você percebesse. A consciência é o primeiro passo para a quebra. O homem que percebe, começa a escolher, e o homem que escolhe, começa a se libertar, porque o ciclo só se mantém vivo enquanto for automático. O que chamamos de clímax é, na verdade, um reinício, mas não de força, nem de equilíbrio. O orgasmo masculino, quando vivido sem consciência, marca o reinício de um ciclo silencioso de enfraquecimento interior. Ele não termina quando termina, ele começa ali. Nos primeiros minutos tudo parece em paz. O corpo relaxa, a tensão some, a mente parece desacelerar. Mas logo depois, algo muda, a vitalidade cai, a atenção dispersa, a força interior dá lugar a uma apatia sutil, e a alma sente, algo foi desperdiçado. De novo, essa queda pode parecer suave, mas é cumulativa. Dia após dia, ela fragiliza o homem por dentro. E o mais perigoso, ensina a mente a associar alívio com desconexão. Ensina o corpo a buscar o clímax como fuga. Ensina o espírito a calar a própria voz. É nesse momento que o ciclo recomeça. Após a ejaculação, o homem sente um vazio que ele não consegue explicar. Um cansaço que não parece físico. Uma perda de presença que o acompanha por horas. E para compensar esse estado, ele volta a buscar estímulos. Redes sociais, comida, distração, fantasia. O prazer que deveria encerrar algo se torna o gatilho para a próxima queda. E assim, o ciclo se fortalece. Quanto mais ele se repete, mais profunda se torna a dependência. E o homem já não sabe mais viver sem o impulso. Ele se torna condicionado a buscar alívio constante. Alívio para o tédio, para a raiva, para a solidão, para a insegurança. E a cada nova queda, ele perde um pouco mais de si mesmo. Isso não acontece só no corpo, acontece na alma. Porque a verdadeira fraqueza não é a falta de músculos, é a perda da própria vontade. O orgasmo inconsciente transforma o homem num servo do próprio instinto. Ele deixa de escolher, ele apenas reage. E a energia que poderia estar sendo usada para criar, liderar, proteger e meditar, é despejada num abismo de segundos. E o pior, o sistema diz que isso é saudável, que isso é necessário, que isso é ser homem. Mas por trás dessa narrativa, existe uma verdade oculta. Homens constantemente ejaculando, são homens constantemente enfraquecidos. Eles não são perigosos, eles não são focados, eles não questionam, eles consomem, se distraem e continuam caindo. Você já reparou como sua energia muda depois da queda? Já sentiu como sua mente perde o foco? Já percebeu como o desejo volta mais rápido do que a clareza? Isso não é coincidência, é padrão. E quando o homem não percebe esse padrão, ele se torna prisioneiro dele. Ele vive para alcançar um pico, que o joga para baixo, e quanto mais ele tenta subir, mais ele cai, porque não entendeu que o verdadeiro caminho não está em repetir o clímax, mas em conter o fogo. A contenção não é repressão, é alquimia, é transformar a força em foco, é escolher o momento certo, é sair do ciclo e construir uma nova linha, ascendente, contínua, poderosa. Você já imaginou como seria a sua vida se mantivesse, por semanas, toda essa energia que você joga fora em segundos? Já pensou no olhar que teria, na firmeza da sua voz, na clareza da sua mente? Já sentiu o peso da sua presença quando você está inteiro? Essa força existe, e ela está dentro de você agora, mas ela está sendo drenada, gota por gota, por um ciclo que se disfarça de prazer, mas se revela fraqueza. O verdadeiro homem não é o que domina os outros, é o que domina o próprio ciclo. E para isso ele precisa entender: o orgasmo inconsciente não é o fim, é o recomeço de um padrão que o mantém pequeno. Romper com ele é o primeiro passo para se tornar grande. Nem tudo o que acontece dentro de você pode ser visto. E é justamente por isso que tantos homens ignoram o preço real da ejaculação inconsciente. O corpo sente sim, mas é a alma quem paga. Após o orgasmo, os efeitos físicos são fáceis de notar: cansaço, sensibilidade, relaxamento. Mas existem outros sinais, mais sutis, mais profundos, que a maioria sequer reconhece. Uma espécie de apagão interior, a queda do brilho no olhar, a perda do impulso criativo, o silêncio estranho que toma conta da mente, não como paz, mas como ausência de vida. O corpo grita, mas a alma sussurra, e poucos estão ouvindo. A cada orgasmo vivido sem consciência, uma parte de você se dispersa.
A energia vital, que poderia ser cultivada e elevada, é liberada com urgência e pressa. Você alivia a tensão, mas perde a presença. Você relaxa, mas enfraquece. Você goza e se esvazia. O mundo moderno ensina o homem a viver no corpo e ignorar o espírito, a medir desempenho físico e ignorar a presença energética. Mas a energia não mente. E ela não respeita o ego, ela se move conforme seu nível de consciência. Se você trata o prazer como fim, ela se dispersa. Se você trata o prazer como força, ela se transforma. A exaculação sem consciência deixa marcas invisíveis. Ela enfraquece a vontade, embota a visão espiritual e afasta o homem da própria missão. Ele pode continuar sorrindo, produzindo, até mesmo treinando, mas por dentro está fragmentado, porque nenhuma disciplina se sustenta quando a energia que a alimenta está vazando todos os dias, e isso afeta tudo. Relacionamentos se tornam superficiais, porque o homem busca prazer e não conexão. O olhar se torna ansioso, porque ele procura estímulo e não presença. A voz perde firmeza, porque o centro do seu ser está desequilibrado. A mente oscila, o coração se fecha, o corpo se automatiza. Você pode ignorar isso por anos, mas um dia, percebe que está mais reativo, mais cansado, menos magnético, e não sabe por quê. O motivo está nas pequenas quedas que você não percebeu, mas que sua alma registrou uma por uma. A energia que você joga fora precisa vir de algum lugar. Ela é retirada da sua clareza, da sua firmeza, da sua profundidade. E isso explica por que homens que começam a praticar retenção, mesmo sem entender tudo, relatam mudanças visíveis. O olhar muda, a voz muda, a postura muda, porque o corpo sente, mas a alma começa a se recompor. Começa a reunir aquilo que estava espalhado. O prazer, quando vivido com consciência, não destrói, ele constrói. Mas quando vivido com pressa, sem presença, ele rouba mais do que dá. E o mais grave é que essa perda se acumula. Ela não se resolve com uma boa noite de sono ou um café forte. Ela se resolve com silêncio, contenção e reintegração. A alma precisa de tempo para se reunir depois da queda. Mas no mundo moderno ninguém espera. O homem exacula à noite, acorda cansado e já busca estímulo de novo. É como tentar construir uma casa todos os dias com os mesmos tijolos quebrados. Mas você não foi feito para viver nesse ciclo. Você foi feito para construir, para irradiar, para comandar sua própria energia. E para isso precisa proteger sua vitalidade com o mesmo respeito com que protege aquilo que mais ama. Seu corpo sente a queda, mas é a sua alma que perde força, direção e brilho. E talvez por isso tantos homens estejam vivos, mas sem luz. Dentro de todo homem existe uma força primitiva, um fogo ancestral que pulsa nas veias, que grita por prazer, por toque, por alívio. Esse fogo é o instinto, e ele não é o inimigo, mas também não é o rei. O erro do homem moderno não foi ter instinto, foi ter se ajoelhado diante dele. A energia sexual é uma das maiores forças que habitam o corpo masculino. É intensa, urgente, magnética. Quando reprimida sem entendimento, ela se transforma em obsessão. Quando ignorada, vira sabotagem. Mas quando reconhecida, canalizada e dominada, ela se torna uma fonte inesgotável de foco, criatividade, liderança e presença. O instinto foi feito para servir ao espírito, mas hoje é o espírito que serve ao instinto. A maioria dos homens vive sob o comando de impulsos que surgem sem aviso. Basta um olhar, uma imagem, um pensamento, e o corpo já responde, como um animal que nunca aprendeu a conter sua fome. O desejo aparece e o homem cede, de novo, até que um dia já não sabe mais o que é escolha e o que é reflexo. E o que se perde nisso não é apenas energia, é soberania. Porque um homem que não governa seus impulsos será sempre governado por alguém. Se não é ele quem decide quando e por que ejacular, então quem decide? Talvez o marketing, o algoritmo, a ansiedade, o tédio, a carência, mas nunca a consciência. E é aí que está o problema. O verdadeiro domínio começa quando o homem percebe que não precisa responder a todo desejo. Ele pode sentir, observar, respirar e escolher. E nessa escolha, nasce o rei. O instinto está presente, mas agora está sob comando. Ele não desaparece, mas também não manda mais. O homem que inverte essa ordem, que coloca o instinto como senhor e o espírito como servo, vive uma vida de reatividade. Tudo o que faz é motivado por fuga ou alívio. Não há profundidade, apenas repetição. Não há direção, apenas impulso. E esse tipo de homem é funcional, mas nunca pleno. Você pode até ter sucesso, relacionamentos, aparência de controle, mas se o instinto ainda reina dentro de você, tudo isso é frágil, porque basta um gatilho e você se perde. Mas quando o instinto é educado, lapidado e colocado a serviço de algo maior, o homem se transforma.
Ele não rejeita o desejo, ele o direciona. Ele não reprime a energia, ele a consagra. Ele não teme o fogo, ele o conduz. E então o olhar muda, porque agora há presença. A postura muda, porque agora há firmeza. A voz muda, porque agora há centro. Esse é o homem que os antigos treinavam. O guerreiro que jejuava do prazer para manter o espírito afiado. O líder que transformava desejo em visão. O monge que transmutava a energia sexual em luz. Você não precisa se tornar nenhum deles, mas precisa entender o que eles sabiam. O instinto é um excelente servo, mas um péssimo rei. Todo impulso que te domina te enfraquece. Todo desejo que te arrasta te desmonta, mas todo fogo que você canaliza te transforma em luz. Você não foi feito para viver ajoelhado diante do prazer. Você foi feito para reinar sobre ele. E isso começa quando você deixa de obedecer ao impulso e passa a escutá-lo com sabedoria. Esse é o início do retorno, do homem ao trono interior, do instinto à obediência, do caos ao domínio. Existe um silêncio que visita o homem após o orgasmo. Ele chega sorrateiro, sem forma, sem som, um vazio que muitos confundem com paz, mas que na verdade carrega uma mensagem. Só que quase ninguém escuta. Logo após o clímax, quando o corpo relaxa e a tensão se desfaz, surge um espaço, um intervalo entre sensações. A maioria corre para preencher esse espaço com distração. Pega o celular, come, dorme, evita pensar. Mas se você já teve coragem de simplesmente ficar, apenas estar com você mesmo nesse momento, sabe que há algo ali, uma ausência. Não ausência de prazer, mas de si. Porque no instante da liberação, o homem entrega não apenas sêmen. Ele entrega força, entrega presença, entrega foco. E o silêncio que vem depois carrega o eco dessa entrega. Ele revela o que ficou para trás. E o que ficou foi você. É nesse silêncio que a alma tenta falar. Mas o homem moderno não quer escutar. Ele quer estímulo, ele quer ocupação. Porque escutar a própria alma exige coragem. Ela vai dizer: você está fugindo, você está cedendo demais, você está se traindo. E essas frases doem mais do que qualquer esforço físico. Elas doem porque são verdade, e porque só aparecem quando tudo se cala. Por isso a maioria corre desse silêncio. Prefere a repetição, prefere a rotina, prefere o prazer rápido, porque no fundo sabe que se parar para ouvir, não conseguirá mais viver da mesma forma. Mas é justamente nesse silêncio que mora a chave da virada. O homem que tem coragem de não fugir depois do clímax começa a ver, começa a sentir o que perdeu, começa a entender o que precisa mudar e, mais importante, começa a recuperar sua energia. O silêncio pós-orgasmo não é um castigo, é um espelho. Ele mostra a distância entre o que você é e o que você poderia ser. E se você permanecer ali, nesse intervalo, escutando, uma outra voz começa a surgir. Uma voz mais antiga, mais firme, mais sua. Ela não acusa, mas revela. Ela diz: você ainda está inteiro, você ainda pode reconstruir, você ainda pode escolher. Essa voz é a consciência, é o espírito que sobreviveu à queda, é a centelha que ainda arde, mesmo quando tudo parece apagado. Mas para ouvi-la, você precisa enfrentar o silêncio. E enfrentar o silêncio exige coragem. É mais fácil continuar exaculando, é mais fácil continuar no ciclo. É mais fácil continuar fingindo que está tudo bem, mas o fácil não constrói nada. O fácil te mantém raso, o fácil te rouba. A cada vez que você atravessa o prazer e permanece presente, você resgata um pedaço de si. Você ensina ao seu corpo que ele não manda. Você mostra à sua mente que ela pode esperar. E você dá à sua alma a chance de se manifestar. O silêncio depois do orgasmo é, na verdade, o lugar onde você se encontra ou se perde. Você pode usá-lo para fugir, ou pode usá-lo para ouvir. O que você mais tem evitado escutar, talvez seja justamente o que vai te libertar. E quando essa escuta se torna hábito, o prazer muda. Ele deixa de ser ponto final e passa a ser portal. A diferença entre um homem comum e um homem desperto está no que ele faz com o silêncio. Há um tipo de presença que não se aprende em livros. Uma firmeza que não se constrói com frases de efeito ou posturas forçadas. Uma autoridade que não depende de voz alta, nem de aparência. Essa presença nasce do silêncio, da contenção e do domínio interior. Ela é rara, e justamente por isso, ela impõe respeito. O homem que pratica a retenção começa a sentir isso. A mudança é quase invisível no início. Ele não fala mais do que precisa. Ele não se apressa, ele não se exibe. Mas sua energia começa a ocupar o espaço antes mesmo da palavra. Ele entra num lugar, e é percebido. A retenção muda o campo. Não o campo físico, mas o campo sutil. Porque o que se retém não é só sêmen, é atenção, é fogo, é consciência. E onde há consciência concentrada, há poder. O homem que não exacula por impulso não está apenas se abstendo de um ato,
Ele está construindo um reservatório de presença, de foco, de energia magnética, e essa energia se manifesta em tudo, na postura, no olhar, na firmeza da respiração, na clareza do pensamento. Não se trata de se tornar frio ou rígido, mas de se tornar inteiro, porque o homem que vive sempre se esvaziando cedo ou tarde se perde. Ele age no mundo, mas não está lá. Ele fala, mas ninguém sente. Ele se move, mas não ocupa o espaço com sua essência. Já o homem que retém sua força, sustenta a própria palavra, sustenta o próprio olhar, sustenta os silêncios entre as ações. E essa sustentação gera confiança, não só nos outros, mas nele mesmo. A retenção o reconecta com algo que a vida moderna tentou apagar: o centro. O ponto silencioso de onde tudo emana. O lugar interno onde as decisões nascem. O espaço onde o espírito comanda e o corpo obedece. A maioria dos homens perdeu o centro porque perdeu a energia que o alimentava. E essa energia vaza toda vez que o impulso vence a consciência. Mas quando ele começa a conter, algo renasce. No início é difícil, o corpo reclama, a mente exige, o hábito grita, mas com o tempo, o fogo que antes queimava por fora, começa a aquecer por dentro. E esse calor é diferente. Ele não agita, ele firma. Ele não distrai, ele concentra. Ele não chama atenção, ele transforma. O homem que retém se torna um farol silencioso. Ele não precisa dizer que mudou. Quem o encontra, sente. Seu olhar não implora, sua presença não vacila, seu corpo não treme diante da tentação. Porque ele entendeu, a retenção não é sobre evitar o prazer, é sobre aprender a contê-lo até que ele se transforme em algo maior. E esse algo maior é presença. Presença real, masculina, enraizada, espiritual. Uma presença que protege, direciona, cria, que não se vende por alívio, que não se curva ao instinto, que não desaparece depois do clímax. Esse homem permanece, enquanto os outros caem. Ele continua, enquanto os outros oscilam. Ele se ancora, enquanto os outros seguem o ciclo. Ele rompe, porque ele descobriu que há algo mais precioso do que o prazer, o domínio. E que esse domínio não se prova com palavras, mas com silêncio e retenção. Todo ciclo pode ser quebrado, mas antes ele precisa ser reconhecido. Enquanto o homem não vê o padrão, ele vive como prisioneiro, acreditando que é livre, quando na verdade está repetindo o mesmo ritual de enfraquecimento há anos. Sempre o mesmo roteiro: desejo, estímulo, orgasmo e queda. A alma masculina, no entanto, foi feita para mais. Ela não nasceu para repetir. Ela nasceu para crescer, para integrar, para se levantar. E isso só é possível quando o homem entende que o orgasmo, da forma como tem vivido, não é o clímax, é o colapso. Reter não é negar, é escolher. O homem que aprende a observar seu ciclo com honestidade, começa a enxergar onde está perdendo força, onde está se sabotando, onde está fugindo de si mesmo. Ele vê que cada queda o afasta de seu centro, que cada alívio o deixa mais vazio, que cada vez que ele cede, uma parte sua se apaga. Mas o mesmo ciclo que o enfraquece pode se tornar o caminho da reconstrução. A jornada começa quando o homem decide parar. Não o corpo, mas a mente. Quando ele, pela primeira vez, observa o desejo surgir, e ao invés de correr para saciá-lo, ele respira, ele sente, ele permanece. É nesse momento que a reintegração começa. O desejo não precisa ser vencido com força. Ele precisa ser atravessado com consciência. E ao fazer isso, o homem começa a recolher os pedaços que deixou pelo caminho, a energia que se perdeu em noites vazias, a clareza que foi trocada por segundos de prazer, a presença que se diluiu em impulsos incontrolados. Ele começa a trazer tudo de volta. E com isso, a alma volta a habitar o corpo. O espírito volta a ocupar o olhar. A missão volta a fazer sentido. Esse é o verdadeiro renascimento. Quando o homem deixa de ser servo e se torna inteiro, ele não precisa mais se esconder do desejo, porque agora ele o domina. Ele não precisa mais se justificar, porque agora ele sabe o que carrega. Ele não precisa mais buscar aprovação, porque agora ele tem presença. Rompendo o ciclo, ele volta a sentir prazer, mas não como fuga. Ele sente como força, como calor que sobe, como energia que o eleva. E o mais belo é que ao romper, ele começa a inspirar outros, sem pregar, sem gritar, sem se exibir, apenas com sua existência. Porque o homem que vence esse ciclo irradia algo que o mundo esqueceu: firmeza espiritual. Ele pode estar em silêncio e ainda assim ser ouvido. Pode estar parado e ainda assim ser sentido. Essa é a alma masculina reintegrada, não perfeita, não invencível, mas desperta. E ela não precisa mais viver no ciclo, porque agora ela criou uma linha ascendente, clara, soberana.
E tudo começou com uma escolha. A escolha de não se entregar de novo, de conter, de observar, de transformar. Essa escolha ainda está diante de você. E ela pode mudar tudo. Se esse vídeo falou com algo dentro de você, se você reconheceu o ciclo, se sentiu o peso da queda e, ao mesmo tempo, a força do silêncio, então não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal O Buscador. Aqui, cada vídeo é uma chave para recuperar o que te fizeram esquecer. Curta esse vídeo. Isso nos ajuda a despertar outros homens que ainda vivem dormindo. Compartilhe com um amigo que precisa romper esse ciclo. E comenta aqui embaixo: eu escolho reinar. Esse é o nosso código, a nossa linha de combate. Você não está sozinho. Os que escolheram o caminho estreito já estão ouvindo o chamado.